Já parou para pensar no custo invisível do estresse no trabalho? E eu não estou falando só de cansaço, não. É sobre o impacto real na produtividade e, mais importante ainda, na vida das pessoas. Bom, no Brasil, esse custo deixou de ser invisível e virou lei. Hoje a gente vai desvendar juntos as novas regras de saúde mental que estão redesenhando o ambiente de trabalho no país. Para a gente ter uma ideia da escala do problema, olha só esse número: 12 bilhões. Essa é a quantidade de dias de trabalho que o mundo perde todo santo ano por causa de depressão e ansiedade. Isso dá quase US$ 1 trilhão em produtividade que vai para o ralo. E claro, essa onda global atinge o Brasil em cheio, o que mostra que saúde mental no trabalho é uma questão econômica, estratégica e não só de bem-estar. E diante desse cenário todo, o Brasil resolveu agir. E agir de forma bem contundente. O que antes era tratado meio que depois que o problema acontece, agora se torna uma obrigação de prevenção para todas as empresas. Vamos entender direitinho o que são essas novas regras e como elas estão transformando a gestão de pessoas e de riscos por aqui. Mas por que essa mudança tão drástica? E por que justo agora? A resposta, como quase sempre, está nos números. Eles revelam uma crise silenciosa que foi crescendo tanto, mas tanto, que ficou impossível de ignorar. Se a gente olhar os dados de afastamento por doença no Brasil de 2022, acontece uma coisa bem surpreendente. Quando a gente soma os diferentes tipos de transtornos mentais, sabe? Estresse, ansiedade, burnout, eles pulam para a segunda maior causa de afastamento do trabalho no país. Só ficam atrás das famosas dores nas costas. Esse dado, claro, acendeu um baita alerta vermelho para o governo e para as empresas. E é aqui que está a grande virada de chave. Segurança no trabalho não é mais só sobre capacete, luva, equipamento de proteção. O paradigma mudou completamente. Agora, o bem-estar psicológico é um pilar tão fundamental quanto a segurança física. A saúde de quem trabalha passou a ser vista de uma forma completa, integral. A resposta oficial do governo para essa crise toda veio por meio de uma atualização na norma regulamentadora mais básica que existe, a NR1. É ela que dá as cartas para todas as outras normas de segurança e saúde. E a mudança que ela traz é estrutural e urgente. Então vamos lá, o que muda na prática? A partir de maio de 2025, os riscos psicossociais se tornam um item obrigatório no radar de toda e qualquer empresa. Eles vão ter que ser incluídos no GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, a Estratégia Geral de Segurança, e, mais detalhadamente, no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o plano de ação mesmo. Ou seja, não é mais uma boa prática, virou exigência da lei. O texto da lei que está aí na tela é bem direto. E ele faz uma conexão que é fundamental com outra norma, a NR17. A NR17 é a norma de ergonomia, mas olha, ela vai muito além de cadeira e mesa. Ela fala sobre a organização do trabalho, ritmo, pausas, autonomia, metas. Ao conectar os riscos psicossociais com a NR17, a lei está dizendo o seguinte: a causa do problema muitas vezes não está na pessoa, mas na forma como o trabalho é desenhado e gerenciado. Ok, a obrigação existe. Mas como é que uma empresa começa a gerenciar algo que é tão subjetivo e muitas vezes difícil de enxergar, como o estresse ou a sobrecarga? Vamos ver o passo a passo prático. Primeiro de tudo, vamos alinhar o conceito. Fatores de risco psicossociais não têm a ver com a fragilidade de um funcionário. A definição oficial é bem clara. São perigos que nascem de falhas no design, na organização e na gestão do trabalho. Por exemplo, uma cultura de pressão excessiva por metas. Isso pode ser um perigo, não importa o quão resiliente a equipe seja. O foco é no sistema, não no indivíduo. Essa tabela ajuda a deixar tudo mais concreto. Dá uma olhada em como perigos como sobrecarga de trabalho, assédio ou falta de autonomia estão ligados diretamente a consequências bem graves, como burnout e outros transtornos. O primeiro passo para qualquer empresa é olhar para essa lista e começar a se perguntar: onde é que esses perigos podem existir aqui na nossa operação? E aí vem a grande pergunta, né? Como é que as empresas podem, de fato, implementar essas mudanças? Como sair da teoria e criar um plano de ação que funcione de verdade? Felizmente, existe um caminho. O próprio governo publicou um guia com orientações, e tudo começa com 4 passos preparatórios, que são essenciais para garantir que o processo dê certo. Vamos dar uma olhada nesses passos. O primeiro é sobre humildade. A empresa precisa avaliar se tem gente capacitada internamente para lidar com isso ou se precisa de ajuda de fora. O segundo é sobre engajamento. Não adianta ser um projeto só do RH.
A diretoria, os gestores e os próprios trabalhadores precisam estar no barco. Terceiro, organização. Quem lidera, quem executa. E o quarto, que talvez seja o mais crucial de todos, comunicação. Explicar para todo mundo o que está sendo feito e por quê. Isso constrói confiança. Com essa base pronta, a empresa pode usar diferentes ferramentas para identificar os riscos. Pode ser desde workshops com as equipes até questionários. E aqui tem um ponto que é inegociável: o anonimato. Para que as pessoas se sintam seguras de verdade para apontar problemas como assédio ou sobrecarga, elas precisam ter certeza absoluta de que as respostas são confidenciais. Senão, os dados coletados simplesmente não vão ser confiáveis. Uma das maiores dúvidas que surgiram com essa nova regra foi, afinal, de quem é essa responsabilidade? É tarefa do médico do trabalho ou do psicólogo organizacional? A confusão foi tanta, mas tanta, que o Ministério do Trabalho precisou emitir uma nota técnica, que é um documento oficial para esclarecer pontos da lei, só para delimitar o papel de cada profissional. A resposta, no fim das contas, está na colaboração. O médico do trabalho continua sendo o responsável final pelo ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, aquele documento que diz se a pessoa está apta ou não para a função. A diferença é que, para emitir o ASO, ele agora precisa considerar os riscos psicossociais. Se ele identificar algum sinal de alerta, aí ele pode solicitar um exame complementar, mais a fundo, chamado avaliação psicossocial. E essa avaliação é de competência exclusiva do psicólogo. A analogia perfeita é essa aqui, olha só. O médico do trabalho atua como um clínico geral. Ele faz o primeiro diagnóstico, a avaliação inicial. Se ele suspeita de algo mais complexo, que precisa de uma análise especializada, ele encaminha para o especialista, que nesse caso é o psicólogo. Um não substitui o outro de jeito nenhum, eles se complementam. E tudo isso nos leva ao ponto central da mudança. Não se trata só de criar novas burocracias, mas sim de uma alteração profunda no foco da responsabilidade. É uma transição da culpa que era colocada no indivíduo para a responsabilidade que agora é da organização. Essa citação do guia oficial é provavelmente a frase mais importante de toda essa nossa conversa. A lei não quer que as empresas virem consultórios de psicologia. O objetivo é auditar o ambiente de trabalho. As metas são realistas, a liderança é saudável, existe apoio entre as pessoas. A investigação é sobre as condições, não sobre as pessoas. Resumindo, a gente está saindo de um modelo que reage ao problema, que espera alguém ficar doente para oferecer tratamento, para um modelo proativo, que busca eliminar as causas do adoecimento lá na raiz. Por exemplo, em vez de só oferecer terapia para uma equipe que está com burnouts, a abordagem proativa vai investigar e corrigir a sobrecarga de trabalho que causou aquele esgotamento. Então, para a gente fechar, vamos aos pontos de ação. Primeiro, os riscos psicossociais precisam entrar no gerenciamento de riscos da empresa. É lei. Segundo, o esforço tem que ser para analisar e melhorar processos, liderança, cultura. Terceiro, é fundamental entender a parceria entre médico e psicólogo. E quarto, abraçar a prevenção. É mais inteligente, mais humano e, no longo prazo, com certeza mais barato. E fica aqui a reflexão final. A lei agora nos obriga a gerenciar riscos que a gente não vê, como a pressão, o isolamento. A grande questão que fica é: será que ao nos dedicarmos a cuidar desses fatores invisíveis, a gente está de fato construindo ambientes de trabalho que sejam visivelmente mais saudáveis, mais inovadores e, acima de tudo, mais humanos? A resposta, bom, está nas mãos de cada organização.